Começa agora mais um programa Seu Imóvel aqui pela sua TV APRP. E o nosso horário você já sabe, né? Todas as quintas-feiras às 19h30 e reprises todas as segundas-feiras às 10h30 da manhã. Hoje teremos um bate-papo muito especial aqui no estúdio com o vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado. Ele que é uma referência aí na luta pela redução das taxas de terrenos de Marinha. Também vamos ver como foi o curso de avaliação de imóveis promovido pelo Cresce Sergipe. E mais, orientações para você que quer ser um corretor de imóveis. Desde meados de 2003, o vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado, que na época era deputado federal, vinha buscando a redução das taxas de terreno de Marinha. No ano passado, finalmente, foi publicada a lei em benefício dos proprietários desse tipo de terreno, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. Vamos conversar agora com o vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado, sobre essa conquista que foi a redução da taxa do laudêmio, que é a taxa de Marinha. Machado, seja bem-vindo ao programa Seu Imóvel. E o programa hoje é seu, a casa é sua. Eu que agradeço a oportunidade de pela primeira vez estar participando desse programa, né? O que foi que aconteceu com essas taxas que os proprietários de terreno de Marinha pagam em todo o Brasil? São três tipos de taxas. Machado, falando sobre essa questão da taxa do laudêmio, antes vamos explicar para as pessoas que estão em casa. Muita gente já ouviu falar em laudêmio, na taxa do laudêmio. Mas o que é o laudêmio? Exatamente, só para esclarecer. Eu estou nessa luta há mais de 15 anos e não entendi direito bem o que é que isso significa e para que serve, não é? Muito mais complexo é a definição do que é terreno de marinha, do que é terreno acrescido de marinha. Aí você vê, terreno de marinha é uma linha de 33 metros, medidas a partir da linha de pré-amar de 1831 em direção ao continente. Você imagina que é você fazer uma demarcação da linha de pré-amar de 1831. É uma coisa, hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, talvez seja possível fazer com precisão matemática. Talvez não é, mas há 10, 20 anos atrás eu tenho certeza que tudo que o SPU fez aqui em Sergipe, no Brasil, o fez de forma aleatória, não é? Mas você é proprietário de um terreno de marinha, o acrescido de marinha, então você paga foro, você tem quase que o domínio da área, você é quase dono. Paga uma taxa de ocupação, você apenas ocupa, você não tem domínio nenhum sobre a área. E na hora da venda do imóvel ou do terreno, você paga a taxa de laudêmio. Essa aqui é a vilta, porque o foro e a ocupação é só sobre a terra nua, só sobre a área, sobre o terreno. Sobre o terreno. E o laudêmio é sobre o terreno mais a benfeitoria. Você imagine, eu comprei um terreno de marinha, depois de 10, 15 anos, construí com muito esforço, talvez até tomando dinheiro emprestado, uma casa, né? E na hora que eu vou vender esse imóvel, o governo considera que aquelas benfeitorias que eu construí sobre o terreno de marinha, construí com muito sacrifício, às vezes até com financiamento que perduraram ou duraram durante 20, 30 anos, ela quer cobrar sobre as benfeitorias. Então, o grande avanço nessa lei que foi sancionada no dia 1º de janeiro desse ano foi a retirada das benfeitorias do cálculo da taxa de laudêmio. Então nesse caso, a taxa é só calculada no terreno? Só sobre o terreno, a partir da lei, a partir de 1º de janeiro desse ano. Isso significa uma redução em alguns casos de até 98% do valor. Eu recebi uma comunicação de uma senhora que ela ia pagar um laudêmio o ano passado de R$50 mil, resolveu deixar para esse ano, e quando foi pagar esse ano, pagou menos de R$1.200. É um avanço valor significativo, não é? Com certeza. Agora, é bom que a população de Aracaju entenda que isso beneficia todas as classes. Se o terreno pode estar localizado em qualquer situação, em qualquer bairro de Aracaju, você tem esse benefício. Outro benefício foi a taxa de ocupação. Ela pode ser 2 e pode ser 5. Se você ocupou o imóvel antes da Constituição de 88, você paga 2. Se você ocupou o imóvel depois da Constituição de 88, você paga 5. Essa lei unificou tudo para 2. Não é? Outro benefício também atingiu diretamente a prefeitura de tudo que o SPU arrecadar a partir de 2016, agora 20% é recolhido aos cofres do município. Mas o grande avanço, esse foi realmente significativo, né? Foi essa taxa de laudêmio, que era abusiva. Para você ter uma ideia,
Mais de 4 mil imóveis aqui em Aracaju estão represados. O cidadão comprou, já ocupa o imóvel e não transferiu para o seu nome, porque não tem o dinheiro para pagar o laudêmio. Agora, esse valor da taxa é muito grande e principalmente quando a gente vai vender um imóvel e junta com todas as outras taxas, né? Aí vem taxa a taxa de transferência da prefeitura, né? As taxas de cartório. O fato é que, sobre um terreno de marinha, anteriormente, a transferência custava quase que 10% do valor do imóvel. Mas o laudêmio, a redução foi significativa, não é? E nós não vamos parar por aí não, né? A luta continua. Nós já conseguimos muita coisa aqui através da justiça, barramos alguns aumentos de taxa de ocupação, alguns aumentos pretendidos pelo SPU de foro, algumas demarcações. Você já imagina, veja que coisa esdrúxula, né? Um cidadão, morador do conjunto Augusto Franco, comprou esse imóvel. Augusto Franco era governador, deve ter quantos anos? Uns 35 anos no mínimo, o próximo disso. O cidadão comprou financiado pelo antigo Banco Nacional da Habitação. Pagou financiamento durante 20 ou 25 anos. De súbito recebe uma carta do SPU dizendo, olha, seu imóvel está construído em terreno de marinha. A partir de agora, né, a senhora vai pagar pelo resto da vida uma taxa de ocupação equivalente a 2% do valor do terreno. É um negócio, né, completamente sem nexo. Eu costumo me referir a isso, eu digo, essa instituição denominada terrenos de marinha, que só existe no Brasil, como essa famigerada taxa denominada de laudêmio, ocupação e furo. Nesse caso dos apartamentos populares ali no Augusto Franco tem do Minha Casa Minha Vida, é do PAR, quer dizer, melhor dizendo. Então casos, todos eles, no Santa Lúcia, por exemplo, os apartamentos Santa do PAR Lúcia, também tem essa questão. Nós conseguimos na Justiça, Porto Dantas, Augusto Franco, Santa Lúcia, Inácio Barbosa, muitas demarcações que o SPU começou a fazer há 3, 4 anos atrás, nós conseguimos barrar na Justiça. Está tudo parado. Está tudo parado. E o que foi que nós fizemos? Em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil, contratamos um especialista para fazer com precisão matemática essa demarcação da linha de pré-amar de 1831. Os estudos estão quase que concluídos, né? E as informações que nós recebemos nos deixam, né, esperançosos de que na Justiça nós possamos anular muita coisa que o SPU fez aqui em Aracaju nos últimos 50 anos. É uma esperança, a esperança é a última que morre, né? Você começou a brigar pela redução da taxa do laudêmio ainda quando era deputado federal, 13 anos atrás? 2003. Né? 2003, exatamente. Foram 8 anos de luta. Quando eu deixei a Câmara, o deputado Laércio disse, olha, Machado, eu quero sua permissão para dar continuidade a esse trabalho. Eu digo, você tem toda, não é? E se conseguimos, e se conseguiu muita coisa. Esse avanço é uma coisa extraordinária. Você imagine uma redução de R$50 mil para menos de R$1.200. Com certeza, né? É muito significativa. E beneficia a todos, a todas as classes. Classe A, classe B, classe C. Se o seu terreno está no Porto Dantas, você é beneficiado. Se o seu terreno está no Jardim, você é beneficiado. Independente da localização. Então, veja bem, e por que nós conseguimos isso? São as coincidências da vida. Porque eu passei 8 anos tentando negociar, o Laércio Oliveira passou mais 4 anos tentando negociar, mas aí veio uma casualidade, uma medida provisória, o governo precisando fazer dinheiro, precisava de autorização do Congresso para vender imóveis. E a maioria dos imóveis que o governo pretendia vender era os terrenos de marinha. Aí precisava da autorização, não é? Aí nós cercamos, aí agora vamos negociar. Fizemos lá algumas audiências públicas, eu participei de algumas delas, e eu, às vezes até de forma impaciente, está muito pouco, nós temos que exigir mais do governo. Aí eu me lembro de um conselho que me foi dado por um senador do pelo senador do Espírito Santo. Vitória, a capital do Espírito Santo, todos os terrenos são de marinha. Ele disse, olha, Machado, tá bom, o governo está cedendo uma parte, vamos continuar a nossa luta. Você não consegue comer um boi inteiro, Machado, você transforma o boi em bifes e vai comendo aos poucos. Não em fatias, paciência. Suaves fatias. Mas o fato é que a coisa está indo, não é? Já há consciência, principalmente por parte da população, de que essa luta tem que continuar. Antigamente não se cobrava, o SPU não tinha organização, né? As dívidas prescreviam, hoje é tudo automatizado, né? Você tem uma dívida no SPU... A tendência é de que seja mais rápido, né? Você tem uma dívida no SPU, tem um imposto de renda a receber, se você não pagar essa dívida no SPU, você não recebe sua devolução do imposto de renda, né? Então a classe média, sobretudo, começa a sentir
os efeitos No bolso, com desse certeza. desenvolvimento da tecnologia no bolso. Aí começa a se organizar, a pressionar os parlamentares, né? E as coisas já começam a acontecer no Congresso Nacional. Machado, essa luta pela redução da taxa de laudêmio durou cerca de 13 anos. E as outras lutas, o que é que você espera desse momento? A briga vai ser grande ainda daqui para frente, né? Eu empreendi grandes lutas na Câmara, enquanto eu era deputado. Essa luta para retirar do cálculo do laudêmio as benfeitorias, eu não vi concretizado, mas 6 anos depois que eu deixei a Câmara, ela se concretiza, né? Mas também eu tinha uma luta muito grande que afetava os consumidores de gás de cozinha, que é uma coisa... eu não consigo entender como é que aquele Congresso Nacional não percebe isso. Você paga pelos seus 13 quilos de gás de cozinha, né? Quando devolve tem um resíduo de 200, 300 gramas. Aí sabe o que é que me diziam? Isso não é nada. Eu digo, não é nada, mas quando você multiplica isso por 20, 30 milhões de botijões que são comercializados mensalmente, isso propicia às engarrafaduras um lucro naquela época de quase 2 bilhões de reais. Não é? Com certeza. Se você utilizar esses restos, já você pode levar alguns botijões para casa gratuitamente, Mas né? você veja bem o que eu dizia. Olha, o botijão na época custava R$ 21. Se eu tiver 20, o senhor me vende o botijão? De jeito algum. Não vende, não é? Então o que eu quero é que vocês devolvam ao cidadão que pagou os R$ 21 pelo botijão, que pagou pelos 13 quilos, aquele gás que ele não consumiu. Mas é pouco, é 100 gramas, é 200 gramas. Mas ele não consumiu, o senhor tem que abater no preço do botijão quando for vendido essas 100 gramas ou essas 200 gramas. Mas voltando à questão do terrenos de marinha, não é? Nós devemos estar concluindo no espaço de 2, 3 meses essa demarcação dessa lenda pré-amada de 1831, né? E eu estou muito esperançoso, porque o que me disseram e o que está fazendo essa demarcação é um especialista, eu considero o maior especialista em terrenos de marinha do Brasil. Ele me disse que grande parte dos terrenos de marinha daqui de Aracaju já estão submersos por conta do avanço das marés. Então, muita coisa que o SPU considera como terreno de marinha pode deixar de ser terreno de marinha, não é? Aí, se o terreno passa a ser próprio, você vai ficar livre da taxa de ocupação, vai ficar livre do foro, vai ficar livre do laudêmio. Com certeza. Machado, agora, com essa redução da taxa de laudêmio, como é que você vê o mercado imobiliário? Olha, você escute o que é que isso representa, não é? Você, às vezes, está vendo uma publicidade de um lançamento, em alguns casos você vê sem taxa de laudêmio, não é? Sem taxa de laudêmio, isso estimula, porque é uma economia do preço do imóvel. Um imóvel de R$ 500 mil, o laudêmio, quando o ano passado custava R$ 25 mil. Isso tem um peso significativo no preço do imóvel. Olha, eu vou comprar por 500, mas na hora que eu for transferir, eu vou pagar mais 25 mil de laudêmio. 24 mil imóveis represados, que eu lhe disse. Né? Isso representa uma economia, ou seja, vai ficar no bolso do contribuinte e deixar de ir para os cofres do governo federal. Sabe quanto aproximadamente? 100 milhões de reais nesse ano de 2016. Essa lei vai manter no bolso do proprietário de terrenos de marinha, aqui em Aracaju, quase que 100 milhões de reais. Esse valor da taxa de laudêmio vai para onde? Para os cofres do Tesouro. Agora não me pergunta o que é que o governo federal faz, que eu não sei. Os cofres do Tesouro estão cheios. Você passa ali na Coroa do Meio, tem aquele impostômetro, né? Avançando assim, a cada segundo, milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Naqueles avanços, naturalmente, tem o laudêmio que você paga, a taxa de ocupação que você paga, o foro que você paga. Mas o fato é que essa lei vai propiciar, veja bem, vai ficar no bolso do contribuinte, vai ficar no bolso do proprietário de terrenos de marinha aqui de Aracaju, 100 milhões de reais somente durante esse ano de 2016. É uma economia, e isso tem um impacto na economia do Estado, na economia de Aracaju, significativo. Com certeza. Machado, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você volta com a gente com mais informações falando sobre essa questão da taxa de laudêmio. E você que está aí, não perca. Machado continua com a gente com informações importantes e você, com certeza, tem interesse em todas elas. Até já.
Estamos de volta com o vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado, nos nossos estúdios e vamos continuar falando sobre a redução das taxas, aliás, da taxa de laudêmio. Machado, agora, o que é que você acha? Essa taxa ainda vai ter uma briga para a redução desses valores? Não tenho dúvida. Há um bloco de parlamentares lá no Congresso consciente de que essa luta tem que continuar. Nós não temos que tratar de redução, não. Nós temos que acabar com isso definitivamente. É alterar a Constituição, porque essa cobrança é permitida na Constituição. Isso é uma coisa sem sentido, esdrúxula. Só existe no Brasil. O que é que eles imaginam? E o proprietário de terreno de marinha aqui em Aracaju, eu tenho um terreno de marinha no Salgado Filho. Estava lá desocupado e eu ocupei. Não, eu paguei, eu comprei. Para ocupar, eu paguei o preço de mercado. Acho que o governo fica imaginando outras coisas. E nos debates que tive com a coordenadora, com a presidente do SPU lá em Brasília, eu disse, olha, por que você não se preocupa com outras coisas? Essas áreas do SPU que não estão regularizadas, transferir para o município ou para os estados para a construção de casas para a população de baixa renda. Não se preocupa com isso. Invadiram uma área agora, vizinho ao aeroporto, de propriedade do governo federal, uma área que o domínio é do Serviço de Patrimônio da União, que dá para construir, sabe quantas unidades para os pobres? 4.000 unidades. A área está ocupada por 2.500 famílias. O que você faz agora? Para você construir, precisa tirar as famílias, né? Você vai tirar as famílias, vai colocar onde? Aí fica esse impasse, né? Estado, prefeitura e SPU e ninguém resolve nada. Eu digo, olha, vocês têm que cuidar disso. É de preservar essas áreas que não estão ocupadas, né? Transferir para o município, transferir para o estado e obrigar que o estado e os municípios construam casa para os pobres. Não, ficam preocupados em demarcar, dizer a uma senhora no Augusto Franco, a uma senhora no Inácio Barbosa, que a casa que ela comprou há 30 anos atrás, descobriram agora que está construída em terreno de marinha, que ela vai passar o resto da vida pagando taxa de ocupação. Era isso que eu ia perguntar, porque como a nossa cidade no nível do mar, né? Disseram que até abaixo do nível do mar. Se fosse abaixo do nível do mar, estaria submersa. Já né? há casos aqui em Aracaju, nós estamos no mês de março, é o mês que acontecem as marés decisivas, as marés altas, né? Que há refluxo, né? Da maré alta e a água aflora pelas bocas de lobo. Verdade. Isso significa que o nível daquela rua está abaixo da maré alta, quando isso não deveria acontecer, né? Então, é justamente essa pergunta que eu ia fazer. Tem alguma área aqui na cidade de Aracaju que não seja da Marinha, que não passe pela taxa de laudêmio? Tem. Mas muito mais que tem um laudêmio, né? Tem. Agora, é difícil entender o conceito de terreno de marinha. Essa linha de pré-amar de 1831, né, diz que no Brasil todo, a serviço do SPU, só tem 6 especialistas que demarcam isso no Brasil, não é? A cada ano deve se aposentar um, daqui a 2, 3 anos não tem mais nem quem faça essa demarcação. Mas o fato é que é uma coisa extremamente complicada e a consciência que nós temos, né, por participar de vários debates, de várias audiências públicas, temos a certeza de que muita coisa que o SPU fez, não é aqui só em Aracaju não, no Brasil todo, fez de forma aleatória, sem precisão matemática nenhuma, né? E isso nós vamos ter que buscar meios para procurar derrubar isso na justiça. É uma coisa que vale a pena até frisar, que a lei, no caso, ela não vale, apesar da briga do José Carlos Machado ter sido, como ele é nosso representante sergipano de Itabaiana, né? Ele brigou sempre como deputado federal e essa vitória é nacional. É de todos os brasileiros, né? A lei atinge o Brasil como um todo. E nessa luta se engajou deputados, senadores do Brasil, né? A turma mais interessada nesse processo todo é a bancada do Espírito Santo. Porque aqui em Aracaju, deve ter uns 20 mil imóveis como terrenos de marinha. Em Vitória do Espírito Santo, tudo é terreno de marinha. Nossa. Então a turma se interessa muito, né? Mas já a consciência, né? Isso é pressão do eleitorado, que eu já disse, repito. Antigamente o SPU não cobrava, desorganizava, os débitos prescreviam, né? Agora não, no dia do vencimento, 3 dias antes, chega o boleto em sua casa, se você não pagar, você vai para o Serasa, ou vai para a Procuradoria, ser cobrado através da Justiça, você tem uma devolução do imposto de renda para receber, não recebe. O fato é que nós temos que agora se organizar mais, não é? Nos estruturarmos mais, para acabar definitivamente
com essa famigerada instituição denominada Terrenos de Marinha. Machado, já que você é uma pessoa que passou e estudou muito essas questões de terreno, acabou se envolvendo na questão imobiliária também, porque não tem como, né? Uma coisa está ligada à outra. Eu queria saber como é que você vê o mercado imobiliário no estado de Sergipe hoje? Eu estou preocupado, não é? Porque eu tenho conversado com pessoas ligadas ao setor, e o mercado imobiliário não estaria isento da crise. Você sabe que o tamanho da crise pela qual passa o Brasil, eu não sei como resolver. Há umas 3 semanas atrás eu assisti aqui, no sindicato dos auditores de tributos, uma palestra do Ciro Gomes. Ele conhece profundamente essa questão brasileira e é muito difícil, é muito difícil. Um país que paga 500 bilhões de reais de juros por ano, não é? Eu não sei o que fazer, eu não sei. Agora, toda crise tem que ter uma solução. Ela pode demorar mais, pode demorar menos, mas sair desse buraco nós vamos sair. Era justamente o que eu ia perguntar. Ano passado, as pessoas, os políticos mesmo, em conversas, em entrevistas, falavam que em 2016 seria o ano que o Brasil iria reorganizar a casa. Você acredita que seja exatamente isso, 2016? Hoje já se fala numa queda do PIB em 2016 maior do que a queda de 2015. Perspectivas pequenas a partir de 2017, ou quem sabe a partir de 2018. O povo demonstrou no último dia 13, né, que não está satisfeito com o que está aí. Né? O assalariado sofre. Né? Você vai no supermercado, o que você comprou a semana passada, se você for comprar o mesmo essa semana, você gasta mais. Né? E toda essa crise, também, né? toda essa crise, sabe quem vai pagar a conta? O povo. Com certeza. Sabe qual é a parte do povo que mais sofre? Os pobres. E essa crise afetou toda a economia e o mercado imobiliário não está isento disso, né? Mas Sergipe, o que nós temos em Sergipe é um corpo de empresários que atua no mercado imobiliário, né? Pessoas de alta responsabilidade e, graças a Deus, né? Não é que estejamos isentos da crise, né? Nós estamos passando por dificuldades, né? Mas é que o empresariado sergipano, ele é muito diferente da maioria do empresariado brasileiro, né? Ainda se mantém eles são responsáveis, né? Antes de investir, medem as consequências, né? São equilibrados e eu acho que vai dar para sair disso aí sem graves consequências. O que a população, o Brasil inteiro, espera que as coisas melhorem, que a crise realmente passe. Machado, quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa Seu Imóvel e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, minha filha, a oportunidade e as suas ordens, viu? Quando achar necessário voltarmos aqui, quem sabe, né? Para trazer melhores notícias mais consistentes sobre essa questão que envolve terrenos de marinha. Quem sabe aparecem novidades e mais reduções, né? Quem sabe? Na semana passada, mais de 60 corretores participaram de um curso de avaliação de imóveis ofertado de forma gratuita pelo Cresce Sergipe. Confira a matéria. Com a presença de vários corretores e do professor João Diniz, os alunos puderam aprender mais no curso de avaliação de imóveis. A iniciativa é do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe e a ideia é qualificá-los, que segundo o professor e especialista é super importante. O principal objetivo é qualificar o corretor para ser capaz de fazer uma avaliação técnica, criteriosa, do valor de mercado dos imóveis. Mesmo em tempo de crise, ele reforça que o curso é fundamental. Independente do momento ser de crise ou não, a avaliação é a premissa fundamental no trabalho do corretor de imóvel. Se o corretor de imóvel não souber fazer uma avaliação correta, idônea, com credibilidade, a atividade dele toda fica prejudicada. Então é a premissa fundamental da atividade do corretor que ele tenha todo um embasamento, todo o conhecimento para realizar uma avaliação precisa do valor de mercado do imóvel. Para quem estudou corretagem há pouco tempo e está participando do aperfeiçoamento como Guilherme, ele só tem a ajudar o profissional e facilitar na melhor forma de avaliação para o cliente, o que não é diferente para Jéssica. Através desse curso eu percebi que eu vou conseguir agregar valor à minha profissão e aprender técnicas que antigamente a gente não tinha, que são de avaliar imóvel com um valor justo. Tem em torno de 1 ano que eu sou corretor de imóveis. Com essa parte de avaliação eu tenho como estar fazendo uma avaliação melhor para o meu cliente, né? Para estar com a importância também do mercado como está hoje, ele pode ter uns valores justos,
tanto para vender quanto para quem está querendo comprar. Já Taigara acredita que ele vai influenciar bastante nas decisões, além de ser super importante. O curso de avaliação, ele gera mais um segmento de mercado para a gente pode atuar como perito avaliador. Obviamente isso pode gerar uma receita para cada profissional que se especializa na área e, além do mais, o engrandecimento profissional, o que a gente pode utilizar no dia a dia nas avaliações mercadológicas e aplicar nas nossas avaliações junto com os nossos clientes, formando um preço justo de mercado. Já para o presidente do Cresce, esse curso vai contribuir para todos eles, além de ser uma ótima iniciativa do Conselho. Nosso pensamento é fazer todo mês, durante esse ano, no mínimo um curso, entendeu? Para o corretor se aperfeiçoar. Porque a responsabilidade do corretor é muito grande. O corretor vende o maior sonho de uma família, que é a casa própria. Os valores são altos. Então o corretor cada dia mais tem que se aperfeiçoar. Ficamos por aqui com mais um programa Seu Imóvel. E não esqueça, você tem um encontro marcado comigo na próxima quinta-feira, às 19h30. Até lá!